Opa, e aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Randa e hoje eu vou estar ensinando para vocês os conceitos sobre BDD, né? Gherkin e essa cultura do cucumber, como é que a gente vai estar utilizando aqui no nosso dia a dia, né? Inicialmente eu vou estar mostrando aqui para vocês um slide aqui que é basicamente explicando assim, né? A proposta é a gente aprender o Cucumber, BDD, o Gherkin em 10 minutos aqui, né? E fazer alguns exemplos para vocês, né? Então, qual que é a ideia? O BDD, né? Que é o Behavior Driven Developer. Eu vou explicar um pouquinho sobre o Cucumber também, né? O Cucumber é uma ferramenta que oferece suporte ao BDD, né? E se você é um novo desenvolvimento orientado a comportamento, o desenvolvimento orientado a comportamento do BDD é o processo de desenvolvimento de software, né? Para qual o Cucumber foi criado e oferece suporte, né? Então, mais importante vocês entenderem, né, que o BDD é muito mais do que apenas o Cucumber. Então, vamos entender um pouquinho o que é o BDD, né? O BDD é uma maneira de equipes de software trabalharem que fecha a lacuna entre executivos e técnicos, né? O que seria essa lacuna? Então a gente tem um time que são pessoas que não são técnicas, né? E a gente tem uns técnicos. Então, para entender um pouco do software e desenvolvimento, a gente tem pessoas que precisam desse software e tem umas pessoas que são técnicas que vão estar desenvolvendo esse software, né? Então o BDD vem para quebrar essa lacuna ali, né? Então vem para incentivar a colaboração entre funções, né? E para construir uma compreensão compartilhada do problema a ser resolvido, né? Então ele vem para trabalhar com interações rápidas, pequenas e aumentar o feedback no fluxo de valor, ali, né? Produção de documentos de sistema e verificação automática em relação ao comportamento do sistema, né? Então esse é um outro ponto bem importante dele, né? Fazemos isso concentrando um trabalho colaborativo em exemplos concretos do mundo real, né? Que ilustram como queremos que o sistema se comporte. Usamos esses exemplos para guiar esses conceitos até a implementação, né? Com um processo de colaboração contínua. Então a gente tem o BDD ágil, né? Então ele assume que a equipe já está usando algum tipo de metodologia ágil, né? Planejando o trabalho em equipes, incrementando o valor, como os restores, né? O BDD não substitui o processo ágil existente também, quando não tem, né? Ele o aprimora. Então a gente vai começar aqui a explicar um pouquinho sobre as três práticas que são essenciais no BDD, né? Essencialmente, a atividade do BDD é diária no processo de interação de três etapas, né? Então, primeiro, a gente faça uma pequena mudança futura no seu sistema, uma história de usuário e fale sobre os exemplos concretos da nova funcionalidade, né? Para explorar, descobrir e concordar sobre detalhes para que se espera que seja feito ali, né? Então, o primeiro ponto é isso aí, né? A gente define uma história de usuário ali, né? Em seguida, a gente documenta, né, esses exemplos de forma que possa ser automatizada e verifica se há coordenância ali, né? Quer dizer, concordância. Então significa basicamente olhar sobre a estrutura do que vai ser desenvolvido ali e documentar, né? Escrever os casos de teste ali, né? E basicamente o Cucumber é uma ferramenta que a gente usa para automatizar, mas o BDD em si pode ser usado por QAs, POs, time de negócio, pessoas assim, pessoas que fazem parte de regras de negócio ali que não são do Scrum, né? Gente de projeto, então ele pode ser usado por muito mais pessoas do que apenas o QA ali, o desenvolvimento, né? Então, finalizando a terceira etapa, finalmente a gente implementa o comportamento descrito por cada exemplo documentado, né? Começando com um teste automatizado para guiar o desenvolvimento do código. Então, basicamente, o que a gente consegue, né? A ideia é fazer com que cada mudança seja pequena e interar rapidamente, né? Subindo o nível para cada
um que você precisa das informações, né? Cada vez que você automatiza uma implementação de um novo exemplo, você adiciona algo valioso ao seu sistema e está pronto para responder aos comentários, né? Então, basicamente, o que seria? Agora vamos chamar um pouquinho das chamadas das etapas que são, né? Das três etapas. São a descoberta, a formulação e a automação, né? Então, aqui tem um exemplo, né? A gente dessa imagem, o que seria? O ciclo, como é que começa? A gente está trabalhando num software, né? Então, a gente começa pela história de usuário. Então, a descoberta. Então, a gente tem história de usuário, mas a gente vai ter descoberta técnica ali, né? Então, como vai ser desenvolvido. A gente tem que usar uma API externa, se a gente vai usar uma tela, se a gente vai usar um framework. Tudo isso vai estar na parte de descoberta. Depois a gente vai para a parte de formulação, que é onde a gente vai estar refinando. Sabe quando a gente tem aquela reunião de refinamento do Scrum? Seria ali nessa parte de formulação, né? Na parte de automação, aqui a gente já está puxando pela parte de QA, né? A gente formalizou, desenvolveu, a gente testou a automação e depois a gente vai passar para a próxima sprint e esse fluxo é contínuo, né? Com o tempo, os exemplos documentados tornam-se ativo, que permite que a sua equipe continue fazendo alterações no sistema, né? Com forma segura e eficaz, né? O código reflete a documentação e a documentação reflete o entendimento compartilhado com a equipe sobre o domínio do problema, né? Esse entendimento compartilhado está em constante evolução. Há muito que aprender sobre cada uma dessas práticas, né? E assumiremos cada uma delas conforme a gente vai seguindo aqui nos nossos slides, né? Então, agora o que a gente vai aprender aqui? O que é o Cucumber, né? Então, o que seria o Cucumber, né? Ok, né? Agora que você já sabe o que é o BDD, né? E sobre a descoberta, a colaboração e os exemplos, né? E não os testes, né? Vamos dar uma olhada no Cucumber. Cucumber lê especificações executáveis escritas no texto simples e validação se o software faz o que está especificado ou indicado. Então a gente vai ter a especificação e vai ver o que ela indica na especificação e a gente vai fazer essa escrita do Cucumber para a gente estar executando esses scripts, né? As especificações consistem em vários exemplos de cenários. Por exemplo, a gente tem um exemplo do jogo da velha, né? Então a gente começa com esse cenário que é um jogo da velha. A gente tem o dado que existem dois jogadores. Quando um jogador iniciar a partida, o segundo jogador bloqueia todas as tentativas de ganhar do primeiro jogador. Então o jogo finaliza sem vencedor. Então deu velha. Então esse é um pequeno cenário, né? Então ele tem um dado quando então o então que seria o dado a iniciativa, né? O quando também é uma iniciativa, o e é um conectivo e o então é a finalização ali, né? Cada cenário é uma lista de etapas do Cucumber trabalho ali, né? Cucumber verifica se o software está em conformidade com a especificação gerada no relatório indicado. Se indicar que está com sucesso, ele vai ter um verdinho, né? Se estiver com falha, ele vai ter um xizinho vermelho ali, né? Então isso é basicamente na parte da execução ali, né? Para que o Cucumber entenda os nossos cenários, eles devem seguir algumas regras básicas de sintaxe do Gherkin. Então vamos explicar para vocês o que é o Gherkin. O Gherkin é um conjunto de regras gramáticas que torna o texto simples, estruturado e suficiente para que o Cucumber entenda, né? O cenário acima está escrito em Gherkin, que é aquele cenário que a gente estava vendo anteriormente aqui. Essa escrita aqui é Gherkin. O Gherkin serve para vários propósitos: especificação de executáveis, testes automatizados usando Cucumber, documentação, como o sistema realmente se comporta. Então, como eu tinha comentado anteriormente, o Cucumber e a linguagem Gherkin, ela pode ser usada por QAs, por POs, por pessoas de negócio, qualquer tipo de desenvolvedores também por escrito de alguma coisa. Eu utilizo no meu dia a dia Cucumber, quer dizer, o Gherkin, até para criação de bugs também, né? Comentando, tipo, basicamente ali aonde chegou aquele passo ali, né? Então a gente tem várias formas de utilizar, né?
Então, a gramática do Cucumber existe, né, diferentes valores e idiomas falados, né? Então, de modo que a equipe pode se usar palavras-chave do seu próprio idioma. Os documentos do Gantt são armazenados em arquivos de texto, com extensões .feature lá, né? Então, normalmente são versões de controle de origem junto ao software. Então, eu vou estar mostrando aqui, antes de terminar a apresentação dos slides, que para você criar um arquivo Gherkin, ele é um arquivo de texto, só que a extensão em vez de txt é .feature. Mas eu vou estar mostrando para vocês aqui, né? Então, vou explicar para vocês o que são definições de etapas. As definições de etapas conectam etapas do Gherkin ao código de programação, né? Então, uma definição de etapa executa uma ação que deve ser executada pela etapa. Portanto, as definições de etapa conectam as especificações à implementação, né? Então, vou estar mostrando para vocês um pouquinho sobre palavras-chave, né? Cada linha que não é linha em branco deve começar com uma palavra-chave no Gherkin, seguida por qualquer texto que você desejar. As únicas exceções são a descrição dos recursos. Palavras-chave são. Então, quais são as palavras-chave? Feature, né? Aqui eu estou mostrando em inglês, mas depois a gente mostra em português, né? Então, é feature, que é funcionalidade, né? Rule, que é regra, então ela só está após o Gherkin na versão 6. Exemplo, que seria or cenário, seria assim, exemplo ou cenário, a gente pode utilizar também. Então, give, when, then, end, but, for steps, or. Então, o que seria aqui, né? Então, seria o dado, o quando, o então, o e, o but seria um mas em português. O outros tipos de teste, a gente poderia colocar um asterisco também. Por exemplo, a gente tem um cenário que ele é grande, né? A gente vai ficar, em vez de ficar usando o conectivo de e, a gente pode colocar um asterisco ali também e vai funcionar também. Temos o background, seria um plano de fundo ali, que é contando um pouquinho sobre a história em si, né? Temos o cenário outline, que seria um esquema de cenário em português, né? Que é onde a gente coloca tabelas ali, né? E temos os exemplos, né? Or cenários também, que a gente pode usar essas duas conexões ali, né? Que são os exemplos que vão estar nesse cenário outline. Então, tá mostrando para vocês também que existem também algumas palavras-chave secundárias no Gherkin. Então, o que seria esse cara aqui, ó? Docstring. Então, dentro do nosso Gherkin, a gente quer colocar um JSON. O JSON, ele é chave valor e ele tem aspas simples aqui, né? No caso, a gente vai colocar esse cara dentro desse doc de string. Então, ele vai estar iniciando dessa forma mesmo e finalizando. Lá dentro, a gente vai colocar, por exemplo, um JSON, né? Com isso, você não vai estar quebrando ali seu cenário, né? E ele vai funcionar corretamente. O data table, que seria? Seria quando a gente está usando o cenário outline, que é o esquema de cenário, a gente usa data table para a gente colocar nossos valores ali, né? Então, dentro desse data table vai vir nossos valores, então chave e valor também. E basicamente ele é usado para isso, né? A tag, o que seria? A gente quer colocar temos uns cenários, por exemplo, na funcionalidade a gente coloca uma tag com o nome daquela funcionalidade. Então, quando a gente vai rodar aqui, chamar aquele arquivo, com essa tag a gente vai rodar a funcionalidade inteira. Então, são todos os cenários que estão dentro dela. Quando você coloca essa tag em cima de cada cenário, você vai estar rodando unicamente cada cenário com essa tag. Então, por exemplo, se eu quiser eu tenho 10 cenários, mas aí eu tenho uma tag chamada regressivo que vai rodar o cenário 1, 3 e o 9. Então a gente vai colocar escrever regressivo, colocar na nossa execução regressivo e vai estar rodando 1, 3 e o 9 e vai estar ignorando os demais cenários que não tem essa tag, né? E para comentários ou circuit, né? Ou hashtag, né? Dependendo da sua geração. Basicamente comentário livre ali, né? Então a gente vai usar esse cara. Então, basicamente a gente finaliza por aqui nessa explicação teórica e agora a gente parte um pouquinho para a parte de mostrar para vocês como é que funciona
um pouquinho a parte de dado, quando então, e quando a gente deve estar utilizando esses caras, né? Então vamos fechar esse cara aqui. Vamos pelo Visual Code aqui. Tá expandindo aqui para vocês. Então, vamos começar um pouquinho explicando como é que funciona funcionalidade. Então vamos criar aqui, ó. Então, como é que a gente faz que nem eu tinha explicado do Cucumber, né? Então você coloca aqui Cucumber, ou o nome do arquivo que você quiser, né? Por exemplo, aula1, alguma coisa assim. Só que o importante é você colocar assim, ó, ponto .feature. Desse jeito assim, ó. O que é essa feature? É a extensão do Gherkin. Quando você criar, ela vai estar assim, né? Então, se você vir aqui e colocar ó, feature, tá até autocompletando aqui pra mim. Então, teste test feature, por exemplo, e aqui ó, o cenário 1, né? Aqui é o nome do cenário. Vou colocar um mesmo. Então, beleza. Então, o que acontece? Esse cara aqui, ele, por padrão, ele vem em inglês, né? Você pode ver que aqui ele fica coloridinho, se eu colocar aqui errado. Só que a gente quer em português, né? Então, o que acontece? A gente vai colocar aqui, ó. Circuito, né? Escrever language 2.pt. Com isso, tá vendo? O feature parou de funcionar. Então, a gente vai colocar aqui em português, né? Funcionalidade. Ó, funcionalidade aqui. Cenário. Em português também a gente pode colocar acento aqui, ó. Tem algumas palavras-chave lá, né? Então aqui é dando um exemplo como é que a gente coloca ele em português, né? Vou estar explicando um pouquinho sobre funcionalidade. Vou estar passando ponto a ponto ali, explicando cada regra dele, né? Então qual que é a funcionalidade? O objetivo da palavra-chave feature, ou funcionalidade, é fornecer uma descrição de alto nível de um recurso do software e agrupar cenários relacionados, né? A primeira palavra-chave primária de um documento Gherkin deve ser sempre a feature, né? Ou a característica também. Então, basicamente, o que acontece? Isso aqui, ó. Se eu indo para vocês aqui. É a característica da feature aqui, né? Então a gente vai colocar tudo que for. Aqui não precisa nem colocar isso aqui, ó. Então aqui dentro a gente coloca tudo que é a característica da feature, né? A gente vai começar a criar um cenário aqui. Então, em seguida, né? O texto curto, breve descrevendo a feature, né? Você pode adicionar um texto, né? De forma livre abaixo da feature para as demais descrições, né? Então basicamente você pode colocar várias linhas aqui, ó. Então basicamente assim, ó, vai ter várias linhas aqui explicando só feature. Essas linhas de descrição são ignoradas pelo Cucumber, né? Em tempo de execução, mas estão disponíveis para relatórios e são incluídas em ferramentas de relatórios como formato HTML oficial, né? Então, vamos pegar um site aqui para a gente começar a escrever uma funcionalidade. Ó, eu tenho um site que eu criei para teste aqui e vou estar mostrando para vocês. Só vim aqui no Google, vou colocar aqui uma assessoria. Então, beleza. Vamos abrir esse site aqui, vamos criar um cenário para ele, né? Então, o que a gente quer aqui nesse cenário? A gente vai querer clicar aqui em QA. E vamos criar um cenário que a gente vem, clica em iniciar e valida essa mensagem aqui, né? É um cenário simplesinho. Então, basicamente, a gente vai acessar esse site, vai clicar em QA e validar o título dele aqui, né? A gente não vai automatizar isso, mas a gente vai estar explicando qual que é a ideia, né? Então, basicamente, qual que é a funcionalidade, né? Então, vamos começar a escrever aqui, só pra gente deixar um cenário bonitinho.
Eu gosto de começar a escrever meus cenários com validar alguma coisa e muito importante a gente criar cenários sempre com foco no usuário, né? Então aqui, ó, essa funcionalidade seria validar no menu do site o título, qualidade de software. Qualidade de software, então com a qualidade maiúscula aqui. Beleza, então a funcionalidade é esse aqui, né? Então aqui é uma breve descrição. A gente poderia colocar mais coisas aqui, mas vamos colocar só o necessário por enquanto, né? Então, o nome da descrição é opcional e não tem nenhum significado especial para o Cucumber. Então, basicamente aqui o que a gente coloca aqui não tem nenhum significado para ele, né? O objetivo dele é oferecer um local que você possa documentar aspectos importantes do recurso, né? Como uma breve explicação de uma lista de regras de negócio, critérios gerais de aceitação. A descrição do formato livre para recurso determina quando você deve iniciar uma linha palavra-chave, background, role, exemplo, né? Cenário outline e as palavras alias, né? Então você pode colocar tags acima do recurso para agrupar recursos relacionados, né? Implementando um arquivo de estrutura de relatório. Então o que acontece? Aqui também na funcionalidade a gente pode colocar alguma tag nela aqui, né? Então vou colocar aqui, ó, dar e eu gosto de utilizar o Camel Case aqui, né? Mas tem gente que gosta do Pascal Case. Isso aqui basicamente depende muito da linguagem que a gente está trabalhando, né? Mas isso é uma boa prática que a gente utilizar aqui para criação de tags, né? Então, a descrição, né, é um formato livre. O formato escrito da feature, né, também pode ser colocado abaixo nos exemplos de esquema de cenário, background, cenário outline e rule, né? Então, aqui no depois do Gherkin na versão 6, a gente pode colocar uma regra aqui, né? Que aí basicamente vai ajudar a documentar melhor ainda a nossa funcionalidade, né? Então, o que que seria aqui no caso, né? Ó, vamos colocar aqui homologar a nova feature tela QA. Aqui você pode colocar uma regra do negócio que basicamente é como a gente colocou aqui, é só um exemplo, né? Mas aqui você pode colocar a regra, caso você tenha alguma regra de negócio que você tem que pegar da sua história e seja bem importante estar documentando aqui dentro, né? Isso é bem legal, essa nova funcionalidade, né? Então agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o cenário, né? O que que seria? É, o, um exemplo concreto de ilustrar uma regra de negócio, né? Como considera uma lista de etapas, né? Então basicamente isso é um cenário, né? A palavra-chave é cenário, né? E o sinônimo de palavra-chave é exemplo. Então o que que acontece? A gente vê muito pessoal colocando cenário, mas também poderia ser exemplo, assim. Então a gente poderia assim, né? Qual que é o nosso cenário, né? É, verificar o título da tela QA. Então aqui, ó,
a gente pode colocar o exemplo, né? Vou aplicar essa linha aqui. O cenário. O cenário ele pode ser com acento ou sem acento. Então esses dois caras têm um mesmo significado aqui, né? Então vamos comentar esse cara aqui, só para deixar de exemplo, né? Então a gente pode usar exemplo ou cenário, né? Você pode ter quantas etapas quiser, né? Mas recomendamos 3 a 5 etapas de cenário exemplo ali, né? Muitas etapas fica com exemplo, perde um pouco a expressão específica do documento, né? Então, basicamente, a gente colocar muito cenário num documento só não é uma boa prática segundo nosso site do Cucumber lá, né? Então, basicamente, eles pedem para liberar por arquivo de 3 a 5 ali, né? Além de ser uma especificação da documentação, um exemplo também é o teste, né? Como um todo, seus exemplos são especificações executáveis pelo sistema, né? Os exemplos seguem o mesmo padrão. Descreva o contexto, né, inicial do Gherkin, né? Escreva os eventos e o resultado esperado. Então, basicamente, também, quando a gente cria um cenário aqui, a gente espera colocar assim poucos passos, sabe? Então, a gente coloca 3 passos a 5 passos, sabe? A gente não coloca muitos passos aqui que fica cansativo desse cenário aí, né? Então, eu vou colocar aqui, dado que eu acessei uma tela, quando clico naquele botão e um monte de coisa, então fica cansativo para ler e não fica objetivo. A ideia aqui não é colocar um passo a passo de cada clique do usuário. Aqui a gente está olhando o comportamento da aplicação ali, né? Esse que é o bem grande, bem importante a gente estar pegando isso aí, né? Então a gente vai ver os passos agora, né? A etapa de passo começa com o given, o when, then, end ou but, né? Então basicamente seria o Cucumber executa cada etapa de um cenário um de cada vez, né? Então na sequência em que você escreveu. Quando o Cucumber tenta executar uma etapa, ele procura uma definição de etapa correspondente para executar, né? Então, palavras-chave não são levadas em consideração ao procurar definição de etapa. Isso significa que você não pode ter uma etapa dado quando então mais e com o mesmo texto ou com a mesma outra etapa. Então, basicamente, a gente não pode colocar o mesmo texto porque ele vai entender que é a mesma coisa, né? O que significa isso, basicamente? Vou estar explicando para vocês aqui, mas o que acontece? O dado, quando, então, é basicamente visualmente para a gente, né? Quando o Cucumber está lendo esse arquivo, ele não vai estar enxergando esse cara como coisas diferentes. Então, ele não sabe que o dado acessa a tela, o quando acessa a tela, ou então acessa a tela, são coisas diferentes. Para ele é tudo a mesma coisa ali, né? Então, basicamente, eu vou dar um exemplo aqui. Seria para vocês entenderem. Então, seria, dado que acesso a tela de login. Quando eu venho esse cara aqui, escrevo isso aqui, quando pro Gherkin, esses passos aqui estão duplicados. Por quê? Esse cara aqui é uma palavra reservada, mas aí pra gente deixar visualmente pra gente, assim, dando um contexto pra gente aqui. Mas basicamente o que ele tá enxergando é esse cara aqui. Além do que, se você vir aqui pro Gherkin num projeto e colocar um asterisco aqui, vai funcionar do mesmo jeito. Basicamente ele está ignorando o que tem aqui dentro, né? Basicamente isso aqui é para a gente estar melhor descrevendo nossos cenários, né? Então tomar bastante cuidado que para ele isso aqui é duplicado. Então vamos continuar aqui explicando um pouquinho como é que funciona o dado. O given, que é o dado, né? As etapas são usadas para descrever o contexto inicial do sistema. A cena do usuário normalmente é algo que acontece no passado. Então, basicamente, sempre o dado ele está num estado passado ali, né? Quando no Cucumber executa uma determinada etapa, ele configura que o sistema está em um estado bem definido, como criar uma configuração de objetos e adicionar dados que o banco de dados de teste, por exemplo, né?
O objetivo das etapas fornece é colocar o sistema em um estado conhecido antes que o usuário ou sistema interno comece a interagir com o sistema em etapas do quando. Evite falar sobre a interação do usuário em dado. Se você tiver que criar caso de uso, o dado seria sua pré-condição. Então, o que é uma boa prática disso aí, né? Não tava ter que vários passos dados, né? Use então o end ou mais, né? Para o número 2 posteriormente torná-lo mais legível, né? Então, o que seria nesse caso? Qual que é a boa prática aqui? O dado. O dado, nesse caso, ele é um passado. Porque assim, é dado que o usuário possui um login. O login já foi cadastrado anteriormente, ou que ele tem acesso a uma tela que alguém deu um acesso para essa tela. Então o dado ele está sempre no passado. A gente não coloca que o usuário está fazendo interação no dado. Então basicamente assim, ó, o que seria para o nosso site lá? Dado que o usuário tenha acessado o site. Vamos colocar o site aqui. Deixar bem especificado aqui, né? Então, lembrando aqui, né? Dado deve ser uma pré-condição ali do cenário. Então, basicamente, ele está sempre no passado ali, né? Então, é uma boa prática a gente fazer isso, né? Então, quem dá essa boa prática basicamente está no site do Cucumber lá, né? Na documentação. Então, vamos explicar um pouquinho sobre o quando, né? O when, as etapas são usadas para descrever quando o evento ou ação pode ser uma pessoa interagindo com o sistema ou pode ser um evento adicionado por um outro sistema. É altamente recomendável que você tenha apenas uma única etapa when, ou quando, por cenário. Que se você sentir obrigado a adicionar mais, geralmente é um sinal que você deve diminuir o cenário em vários cenários, né? Basicamente, a gente tem um cenário que a gente tem um quando faz isso, quando faz aquilo, o ideal é quebrar em mais cenários, né? Então, basicamente, o que acontece? Ó, dado que o usuário tem acesso ao site, ó, tem acessado o site, né, e acessou o site, então o que seria? Ó, quando ele clicar em criar, então basicamente quando ele clicar em criar, então esse é o segundo passo, né, é a ação do usuário. Vou deixar aqui o comentário. Quando é uma ação do usuário. Quando ficou errado. Beleza, então quando é uma ação do usuário, né? Então, basicamente é isso, né? Vamos falar um pouquinho do então. O então, ele descreve um resultado, né? Esperado. E o que significa isso? É a definição de etapa do quando deve ser usado como uma afirmação, comparar resultado real ou o que faz o sistema, ou o que o sistema realmente faz, né? E com o resultado esperado. O que a etapa diz é que o sistema deve fazer, no caso, né? Então, e aqui é basicamente onde a gente, em ferramentas, a gente mais reporta bug sempre no então. Um resultado deve ser uma saída obtível, né? Nesse caso. Quer dizer, uma saída observável, ou seja, algo que sai do sistema em relatórios, interface de usuário, mensagem, e não é um comportamento profundamente enterrado no sistema, né? Como um registro de um banco de dados.
Então aqui é algo mais visual, né? O que seria no nosso exemplo lá? O quando, ou então, quer dizer, então nesse caso, vai ser o nosso resultado esperado. Então aqui, ó, então deve aparecer o título. A gente coloca aqui um aspas duplas, que é a mensagem que vai aparecer lá, né? Então aqui, ó, qualidade. Então é basicamente ele vai estar com esse título. Então o que seria isso, né? A gente criou um cenário aqui, cenário simples, que vai estar aparecendo lá, né? Quais são os outros conectivos que a gente pode estar utilizando aqui? A gente pode estar utilizando, não antes do então, não, então onde você encerra, mas seria aqui, sei lá, e clica com o botão dando um exemplo aqui, né? Então ele clica com o botão direito do mouse. Aqui dando um exemplo aqui mas tem mais aqui, mais ele deve fechar o alert da página, por exemplo. Então, isso aqui é só um exemplo aqui que a gente está dando nesse cenário, né? Mas, ó, por exemplo, ele tem o e, o mas. Então, vamos tentar deixar, quando a gente for fazer, fazer assim, basicamente usando as palavras para não ficar também cansativo de ler, né? E para a gente dar um contexto aqui, né? Que é que basicamente é a nossa documentação, né? Então, vou explicar um pouquinho para vocês. A gente terminou esse cenário, esse primeiro cenário. Então, qual que é a ideia dele? Seria a gente vir aqui, né, clicar e validar essa mensagem. Beleza. Só que a gente gostaria de clicar no sobre e validar a mensagem, clicar em QA e validar a mensagem, clicar em automação, validar a mensagem e clicar em nosso serviço e validar também a mensagem aqui que seria o título, né, de cada página, o nosso time, mas vamos colocar só esses caras por enquanto, não ficar muito grande. Então, a gente tem um cenário aqui, mas esse cenário, se vocês forem perceber, ele tá um pouquinho engessado, né? Ele poderia ser melhor aproveitado. Então, qual que é a ideia? Vamos criar aqui um esquema de cenário, aqui mais para baixo, só pra gente ver como é que funciona esse cara e como é que a gente vai estar aproveitando esse cara, né? Vou colocar essa funcionalidade como 2, colocar vou dar título das páginas, né? Beleza, então qual que é a funcionalidade dele, né? É validar no menu do site o título das páginas, né? Beleza. Aqui, ó, ele tá dando esse probleminha aqui, mas é basicamente alguma coisa que tá sempre dando na parte do caso do Visual Code aqui, né? É não que tem algo de errado aqui, né? Mas às vezes dá esses probleminhas, você fecha, abre aqui e funciona, né? Vamos até ver se... por enquanto não funcionou. Mas basicamente a regra tá certa aqui, mas ele só não tá deixando a cor, né? Ele tá falando que ela tá esperando Code para validar site de páginas. Mas isso aqui não tem problema nenhum. A gente tem a nossa regra aqui, né? Então homologar uma feature implementada aqui nas telas, né? Só para dar um exemplo rápido. E aqui a gente vai colocar o nosso esquema de cenário. Então o que seria o esquema de cenário? Então a gente vai usar esse cara aqui também, né? Aproveitar. Então o que ele é?
Ele é a mesma coisa do cenário, só que ele vai ter uma tabela de exemplos lá, né? Então, quando eu clicar, a gente vai colocar como parâmetro. Vocês vão ver que aí fica muito mais customizável também, né? Então aqui a gente vai validar um texto. Aqui a ideia não é estar fazendo automação disso aqui, né? Mas vocês vão ver que é bem simples e depois futuramente faz uma automação, né? Vamos ver se ele reconhece. Vou ficar um pouco mais bonitinho. Aqui não tem nenhum erro, mas basicamente ele não está conseguindo reconhecer. Esse aqui é o problema do plugin, tá? Não é problema no nosso escrito. Então o que acontece? No esquema de cenário aqui, a gente vai ter um cara chamado exemplos. Onde em exemplos a gente vai ter uma tabela com pipe. Deixa eu achar agora. Ah tá, o pipe do Mac tá aqui em cima, beleza. Então o que acontece? Aqui a gente vai colocar o URL. Beleza. Aqui a gente vai colocar um menu, né? Qual menu que ele vai clicar. E aqui a gente vai colocar o título. Beleza. Então o que acontece? Aqui no esquema de cenário que vocês vão fazer. Aí vai depender muito da linguagem que você está utilizando, né? Vou estar ensinando aqui basicamente como é que funcionaria, geralzinho, mas depois cada linguagem tem sua forma de... É pouca diferença aqui, sabe? Mas tem uma diferencinha para cada linguagem ali, né? Então Ruby é de um jeito, Java é de outro, Python é de outro, às vezes Python é mesmo bem parecido com Ruby. Então basicamente a gente tem que ver só a sintaxe da linguagem. Às vezes você pode passar como string aqui, ou você tem que vir aqui e colocar um cara assim. Mas aí vai dependendo um pouquinho de cada linguagem. Então o que seria? Seria o sobre, que é automação e nosso serviço. Então aqui no menu, deixa eu ter um exemplo assim, sobre. E qual que é o título do sobre? Seria esse cara aqui, ó. Por que qualidade de software nossa missão? Então tá desse jeito mesmo, maiúsculo, a gente vai colocar lá. Então qual que é a ideia? Esse cenário aqui, para cada linha dessa aqui, ele vai fazer uma interação. Com isso, o que acontece? A gente vai pegar com essa interação e vai estar... Vamos estar tirando essa URL, porque como a URL é a mesma, vai estar se repetindo sem necessidade aqui, né? Então beleza, a gente tem o menu e os títulos, né? Então vamos pegar esse cara aqui, duplicando aqui, pra gente colocar os títulos que a gente vai ter. Então a gente vai ter aqui então aqui vai estar qualidade software. Dá uma olhada lá no site lá como é que tá. Então beleza, a gente tem aqui o título é qualidade software, automação é tipo de automações, né? Então deixa eu colocar aqui. Então vou clicar em automação. Então aqui ele vai ter o tipo de automações. E aqui seria nossos serviços. Teria nossos serviços, né? Então beleza. Então os serviços aqui vai estar maiúsculo. E lá depois estava com nossos serviços com minúsculo no título. Então, beleza. Então o que seria nesse cara aqui, né? Como que
Na automação ele vai tá só dando um espacinho aqui, só pra gente deixar um pouquinho mais indentado aqui, pra ficar mais bonitinho. Então basicamente essa indentação aqui não tem nenhum problema para execução ali, né? Mas é mais visual pra gente aqui. Então lembrando que como para nós, seres humanos, é muito melhor deixar algo bem bonitinho, bem indentado para legibilidade ali, né? Se a gente deixa um pouquinho torto, assim, fica bem ruim de visualizar, né, num projeto grande. Então sempre é bom, boa prática estar procurando sempre deixar bem organizado, né? Não só software, mas qualquer coisa na sua vida que estiver melhor organizado facilita muito, né? Então, bacana, a gente tem esses caras aqui. Então, o que acontece quando a gente está usando esse esquema de cenário? A gente quer rodar esse cenário várias vezes, né? Então a gente vai então a gente vai usar o mesmo cenário para validar esses quatro caras. Então se eu tivesse 200 páginas aqui com 200 tipos de título, a gente está utilizando o mesmo código. Então o que seria? Quando ele clicar em, aqui não vai ser mais QA, aqui vai ser menu, né? Só que aqui quando a gente está no Gherkin, a gente utiliza esse cara assim, ó, passando a variável dentro. Tá vendo que ele muda a cor? Então ele está pegando o menu. Então deve aparecer o título aqui, né? O título, a gente tem opções de fazer assim, ó. A gente vai deixar esse cara assim. Aí vai depender muito da linguagem. Já utilizei bastante. Então, às vezes, quando você precisa passar esse título como string, você recebe como string, você passa dentro de uma string, você consegue passar fora. Mas isso aqui é dependente de cada linguagem que você está implementando esse código para automatizar. Ficou um pouquinho chatinho que ele não reconheceu aqui nessa parte da funcionalidade, né? Vamos ver se. Mas a gente não tá mudando de cor ali. Mas a ideia é essa mesmo. A gente pode até finalizar essa aula por aqui, né? Depois, futuramente, eu vou estar ensinando a fazer esse mesmo teste aqui automatizado para vocês verem como é que funciona. Mas que bacana. O que seria agora a funcionalidade desse cara? Ele vai vir aqui no esquema do cenário. Vai rodar esse cenário igual lá de cima. Só que qual que é a diferença dele? Está pegando tudo por parâmetro. Então ele vai clicar no sobre, validar a mensagem. Vai clicar em QA, validar a mensagem. A automação validar a mensagem e vai clicar em nosso serviço e validar a mensagem. Então o que seria? A gente tem um caso de teste que valida todas as telas que a gente colocou aqui, né? Então a gente poderia colocar o nosso serviço, solicitar orçamento, demais telas aqui, né? E adicionando, e com isso a gente só tem um cenário que faz outras telas aqui, né? Então isso é um reaproveitamento, né? Vamos estar finalizando por aqui e eu vou até preparar a próxima aula que a gente vai estar fazendo essa automação aqui, né? Então, por enquanto é isso, pessoal. Valeu, obrigadão.